Olá, meu aluno, bem-vindo ao curso O Macete dos Refrigeradores. E você que quer aprender a refrigeração do zero, essa aula aqui vai ser a base de tudo. Se você conseguir entender isso daqui, você vai sair na frente até mesmo de muitos técnicos que já atuam na área, que já trabalham, né? Às vezes o cara trabalhava com máquina de lavar, migrou para o ramo de geladeiras, às vezes trabalhava aí com ar-condicionado, migrou para o ramo de geladeiras. Então, quem trabalha com ar-condicionado já sabe trocar motor, já sabe colocar um gás, então ele vai tipo meio que na raça, né? Ele pula as etapas, pula o processo. Vou lhe dar um exemplo bem claro. A empresa McDonald's, que todo mundo conhece, ela tem um padrão muito comum. Toda loja que tem, em todos os países, é um padrão exato. Ou seja, o óleo tem que estar a tantos graus para poder fritar a batata tem que sair tantos minutos antes do freezer para poder ser frita, o óleo tem que ser trocado de tantos em tantos tempo. Então, esses funcionários respeitam checklists, respeitam uma ordem, um cronograma, né? E na refrigeração não seria diferente. Você tem que respeitar ali um passo a passo. E uma das primeiras coisas que você tem que entender é que uma geladeira ela não cria o frio, ela tira o ar quente e joga para fora. Um exemplo, você está em um quarto e você ligou o seu ventilador. O ventilador, ele não sopra o ar frio, ele tira o ar quente, joga pela janela e o ambiente onde você está começa a esfriar. Então a mesma coisa é a geladeira, ela tira o ar quente de dentro da geladeira e joga para fora. E tudo começa, pessoal, no compressor. Esse compressor, popularmente, ele é conhecido também como motor de geladeira. O que ele faz? Ele pega o gás, comprime e empurra. Então é como se ele fosse ali o coração do sistema. Você ganha muito dinheiro trocando motor de geladeira, tá bom? E é muito fácil identificar quando o motor está queimado. Então posso te afirmar que uma das coisas que mais dá defeito na geladeira é o compressor queimado. Esse compressor, ele empurra esse gás para onde? Quando esse gás sai do compressor, para onde que ele vai? Ele vai, pessoal, para o condensador. O que é esse condensador? O condensador geralmente é aquela peça de alumínio que fica atrás da geladeira, que muita gente usa para colocar roupa íntima, para secar, né? Essa geladeira mais moderna tem esse condensador, porém a gente não consegue ver, porque ele está embutido por dentro, né? Você olha, ele não está lá mais, tá, mas está embutido. Você não consegue visualizar. E lembra que eu te expliquei que a geladeira ela tira o calor? Então, através do compressor começa a circular esse gás na grade. A grade em cima começa bem quente, mas já no final ela começa a esfriar, que tá expandindo o gás, né? Então esse é o motivo porque a grade esquenta, porque está tirando o calor de dentro e jogando para fora. No final do condensador vai ter uma peça chamada filtro, secador. Esse filtro ele serve para tirar toda a impureza do sistema, toda a umidade, tá bom? É uma peça muito importante no sistema da geladeira. E esse gás ele vem no estado líquido e depois ele passa para o estado gasoso. Assim que ele passa pelo condensador, passa pelo filtro, ele vai entrar numa peça chamada capilar. Capilar é como se fosse um cano de cobre, porém ele é bem fininho ali onde acontece a expansão. É chamado de capilar, né? Geralmente a espessura dele é o 0,36 de geladeira. Então esse capilar ele é o grande segredo da refrigeração. O gás passa pela grade, dissipa o calor, entra pelo filtro, no filtro já chega morno, não chega mais quente. E quando ele entra no capilar, a outra ponta do capilar vai lá no evaporador. O que é o evaporador? O evaporador é onde cria o gelo, onde começa a formar a camada de gelo ali para gelar o que tem dentro da geladeira. Então o capilar vem e começa a expandir no sistema. Mas calma, eu sei que parece um pouco complexo, é uma coisa nova para você, mas eu vou explicar da forma simples e bem organizada para você poder entender tudo, tá bom? Então você tem que entender essa base. O compressor comprime e empurra, o condensador dissipa o calor e o evaporador é onde começa a formar o gelo, tá bom? Esse é o ciclo básico da refrigeração. O compressor tem que ligar, tem que empurrar o gás, a grade tem que esquentar e depois de esquentar entra pelo capilar e começa a expansão e começa a esfriar no evaporador. Então esses são os três fundamentos básicos da refrigeração: compressor, condensador e o evaporador. Beleza? Esse curso, pessoal, ele vai ser bem pouco teoria, vai ser em média de um 10% de teoria e 90% vai ser tudo na prática. Já na próxima aula eu vou te mostrar algumas peças, como testar cada uma, como identificar se está com defeito, os possíveis defeitos, por que aquilo aconteceu, tá bom? Então eu posso afirmar para você que uma das barreiras que você vai estar enfrentando maior vai ser a questão do seu tempo.
Porque eu sei que muita gente que trabalha, já tem outros afazeres, e às vezes vai chegar cansado e não vai querer fazer a aula até o final. Então essas aulas são as aulas curtas, uma aula dinâmica, que eu sei que seu tempo é corrido, mas se você dedicar o seu tempo, você vai conseguir trabalhar na refrigeração, tá bom? Depois eu vou falar um pouco sobre ferramentas. O ferramental não é caro, para quem está iniciando consegue comprar as primeiras ferramentas mais importantes, tá bom? Não é só, pessoal, sobre refrigeração. É uma mudança de vida, uma perspectiva melhor para você, sua família, tá bom? Que é um ramo muito lucrativo. Todo mundo tem uma geladeira em casa. Quem não tem quer ter uma urgente. E tem muito mecânico meia boca, que não domina. Ele coloca gás, ele troca motor, ele troca ventilador, mas ele não domina 100%. A partir do momento que ele não domina 100%, ele começa a ter problemas. A renda já não é mais a mesma, vem perturbação no psicológico, cliente ligando, querendo dinheiro de volta. Isso não faz bem para ninguém, beleza? Davi Rodrigues, refrigerante dos humildes, muito obrigado por você ficar até aqui. Fico muito agradecido. Valeu, pessoal.